Eleições 2024. Uma realização Rádio Cidade, Grupo Libertempo e Sindicomércio, em parceria com o jornalista Ricardo Ribeiro. Apoio Unimed Juiz de Fora, Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Bahamas, Sinteac e Spotmob. Eleições 2024. Mais uma entrevista da série com os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 nas eleições 2024. No caso de hoje é uma vereadora que já eu vou apresentar. Antes eu quero dizer que essa é uma realização da Rádio Cidade, do Grupo Libertempo, do Sindicomércio Juiz de Fora, com apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Sinteac, Inc Empreendimentos e Spotmob. Estamos na Rádio Cidade, 100,1 FM, também no Instagram, Rádio Cidade JF e Ricardo Ribeiro, jornalista, e também no YouTube, Cidade JF. E eu recebo, para essa entrevista de hoje, a candidata, agora vereadora eleita, Letícia Delgado, do PT, com 3.770 votos. Já posso dizer, vereadora, obrigado pela presença. E parabéns, né, por sua votação e também por sua eleição à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Muito obrigada, né, Ricardo. Quero dar bom dia a todos os telespectadores, dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, agradecer o convite e dizer que, de fato, nós estamos muito felizes com o resultado. Foi um resultado muito esperado, que a gente trabalhou muito para conseguir, enfim. Para quem não conhece a Letícia Delgado, ou conhece só a Letícia, que há pouco tempo era secretária, né, no primeiro escalão da Prefeitura de Juiz de Fora, é uma oportunidade boa para você se apresentar mais a seu público. Isso, então. Meu nome é Letícia Fonseca Paiva Delgado, as pessoas me conhecem como Letícia Delgado. Eu sou professora de Direito, sou formada em Direito também. Trabalhei no sistema de justiça criminal durante muito tempo, fiz mestrado e doutorado na área de segurança pública municipal, assim, no papel do município na segurança pública, sou advogada também, e de 2021 a 2024 eu fui secretária de Segurança Urbana e Cidadania na gestão da nossa prefeita Margarida Salomão. E você teve uma votação muito expressiva para quem se candidatou pela primeira vez, né? 3.770 votos. A que você acredita, né, esse apoio que você teve nas urnas? Eu acho que, na verdade, há dois fatores principais. São vários fatores, mas dois principais. Primeiro, que a gente vem candidata pelo PT, né, assim, fortalecendo e trabalhando a reeleição da Margarida, e eu acho que a gente tem que colocar isso dentro de um contexto, né? Eu acho que a cidade, de fato, ela reconheceu o trabalho que foi feito na última gestão, elegeu Margarida no primeiro turno, que, na verdade, é uma votação histórica e um feito histórico, e eu acho que, de fato, isso reverberou nas candidaturas do PT. Então, a gente tem que entender isso também como um fator muito positivo. Mas, pensando na nossa candidatura, a gente trabalhou muito, Ricardo. A gente fez um debate com a cidade, a gente tentou conversar com todos os setores da cidade, a gente andou muito da periferia ao centro, tentando, na verdade, levar um pouco das propostas que a gente tem para a cidade, que é exatamente um pouco do slogan da campanha, né? A gente quer uma cidade mais viva em todos os sentidos, com uma vida mais justa em todos os sentidos também. Então, foi um pouco esse debate que a gente fez com uma equipe muito boa, que a gente tem que parabenizar. Foram poucas pessoas, mas que se entusiasmaram e acreditaram nesse projeto, de fato. Agora, Letícia, sempre foi o seu desejo entrar para a vida pública, um cargo eletivo, ou esse desejo surgiu com o tempo? Olha, eu particularmente cresci vivendo na política, né? Eu venho de uma família que tem uma história política, então a política sempre me encantou. A política enquanto, de fato, um instrumento de transformação social, de diminuição de desigualdades, enfim. Mas a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com política foi com a Margarida. E eu falo que a Margarida me encantou, de fato, pela forma de fazer política, pela forma com que ela enxerga a política. E aí, de fato, os meus olhos foram abrindo para a possibilidade também de eu concorrer, para que a gente pudesse somar junto a ela, Juiz de Fora, né? E com essas pautas que a gente entende que são importantes. Eu imagino que você fica muito focada na campanha, né? Porque é muito cansativo, é longa para quem está dentro, né? Para quem está fora passa rápido, mas para quem está dentro parece uma eternidade. E imagino que você agora vai sentar, respirar e começar a imaginar o que está em volta. Mas
De certa forma, você já conseguiu vislumbrar o que dá para ser feito logo no início do seu mandato em relação à sua atuação? Claro, eu acho que, igual você falou, agora eu acho que é o tempo da gente dar uma acalmada, né, colocar as coisas no lugar, agradecer todos que votaram na gente. Foi uma votação muito expressiva, como você mesmo disse, é a primeira vez que eu me candidato e a gente, dentro de uma chapa muito competitiva, a gente consegue ganhar. E eu acho que, de fato, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente assumir é voltar em cada um que deu espaço para a gente fazer campanha. Eu acho que voltar nos bairros que a gente conseguiu votação expressiva, com os grupos que nos ajudaram, com as lideranças que ajudaram a construir a campanha, para que a gente conjuntamente comece a pensar quais são as diretrizes do mandato. Porque a gente não ganha sozinho e, obviamente, que o mandato não pode ser construído isoladamente. Então, a gente quer fazer a mesma caminhada que a gente fez para pedir voto, a gente quer fazer retornando, agradecendo e construindo conjuntamente. Mas por ter sido secretária de Segurança, o seu foco prioritário será esse tema? Olha, com certeza a gente precisa de democratizar o debate de segurança pública, né? Não só em Juiz de Fora, como no Brasil. Então, a segurança pública, ela é um direito social, ela é um direito de todos e todas, e a gente precisa de sempre ser uma defensora da estruturação de uma política municipal de segurança, que é uma política transversal. Então, por exemplo, quando eu invisto em educação, eu estou investindo em segurança. Quando eu invisto em saúde, eu estou investindo em segurança. Quando eu invisto em assistência, eu estou investindo em segurança. Então, defender uma política de segurança pública municipal, democrática, republicana e eficiente, de fato, é uma das diretrizes principais do mandato que a gente vai ter, embora não exclusivamente, né? E qual outro tema que você chamaria atenção e também entende como importante debater na Câmara? Olha, eu acho que a gente precisa... eu acho que tem alguns temas que são centrais, assim. A gente precisa urgentemente de pensar em políticas de prevenção às violências contra criança, adolescente e juventude na cidade. A gente precisa de ter uma cidade que consiga gerar oportunidades para a primeira infância e para o jovem, justamente para que a gente possa também, a partir disso, ter políticas de prevenção. A gente precisa muito de trabalhar garantia de direitos de mulheres, de mães em todos os setores, tá certo? Não só pelo viés da segurança, mas pelo viés da oportunidade, da empregabilidade, enfim. Mas eu acho que a gente tem uma cidade muito grande, grande em todos os sentidos, com potencial econômico muito grande, com potencial de empregabilidade muito grande. Então, a gente precisa, de fato, também de fortalecer políticas que viabilizem o desenvolvimento econômico da cidade, porque a gente sabe que política social se faz com uma cidade também que consegue atrair empregos e consegue, de fato, ter recursos, né? Então, acho que são algumas áreas que a gente quer trabalhar nesse sentido e sempre garantindo o direito à cidade, que é uma cidade de todos e todas. Juiz de Fora, até dezembro, tem 19 vereadores. São 4 vereadoras nesse momento, né? A Cida, a Laís, a Cátia, a protetora, e a Thalia, que não se reelegeu. As 3 primeiras que eu citei continuam. E, somadas a essas 3, estão entrando em janeiro você e também a Roberta, do PL. Passando para 23 vereadores. Ainda assim, não é pouca essa representatividade feminina na Câmara? Eu acho muito pouca. Sinceramente, assim, eu achei que a gente fosse ter mais mulheres na Câmara, até porque a gente aumentou o número de cadeiras. A nossa representatividade de mulheres ainda é muito baixa para uma cidade como Juiz de Fora, que é uma cidade prioritariamente de mulheres, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente pense o desafio da cidade, pense o desafio da gente colocar sempre mulheres em espaços de liderança, porque defender o direito das mulheres não é defender, na verdade, uma pauta democrática e republicana, porque quando eu fortaleço todos os direitos sociais, eu estou fortalecendo o direito das mulheres. E é muito importante que as mulheres ocupem espaços de poder para que a gente possa também compreender a política e a dinâmica da cidade pela nossa perspectiva. Tá certo? Então, eu acho que a taxa de representação feminina na Câmara ainda deixou a desejar, mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso conjuntamente para que a gente possa suprir essa deficiência mais à frente. E, Letícia, a Câmara, de uma forma geral, não só aqui em Juiz de Fora, é sempre plural, né? Ela tem vários segmentos da sociedade, pessoas técnicas, pessoas que vêm mais de camadas populares, que defendem pautas específicas. E como é que você pretende lidar com essa diversidade de ideias, de opiniões dentro do Legislativo Municipal? Eu acho que a diversidade de ideias ela faz parte da democracia, né? Eu acho que a gente tem que compreender como é que a gente conduz isso. Eu sempre digo que, numa sociedade democrática, o conflito e a divergência de ideias, ele é salutar e importante para que a gente evolua. O que, na verdade, a gente não quer é que essa divergência vire violência política, né? Vire desrespeito e qualquer outras coisas. E eu sempre fui, em todos os espaços onde eu trabalhei na minha vida, e quem teve a oportunidade de trabalhar comigo na secretaria,
muito aberta ao diálogo com todos os setores, porque eu acho que sempre há o que contribuir, desde que haja uma palavrinha muito importante que chama-se respeito, né? Então, se a gente conseguir ter um diálogo respeitoso, independente do viés ideológico, a gente quer sempre pensar no bem da cidade, porque eu acredito que deve ser a perspectiva que deve orientar todas as pessoas que foram eleitas em 6 de outubro. Mas você prevê a continuidade dessa bipolarização nacional que a gente tem acompanhado? Até porque, a partir de janeiro, teremos 4 representantes do PT e, do outro lado, 3 representantes do PL. Eu acho que não vai ser fácil, né? Eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que a Câmara, de fato, ela está uma Câmara muito heterogênea, muito polarizada, tá certo? O que, de fato, pode fazer com que a gente tenha embates que sejam mais difíceis de serem sustentados, mas a gente vai estar lá para tentar dar uma diretriz mais republicana, democrática e propositiva para a Câmara. E não há dúvida que essa atual legislatura ela foi aprovada em relação ao trabalho geral que a Câmara vem desenvolvendo. Não é uma opinião minha, mas uma constatação de que 19 que disputaram, 15 foram eleitos, só 4 não voltaram. Ou seja, você tem uma ampla maioria que nem é natural, assim, pela média histórica da cidade, você ter esse índice tão alto de reeleição. Isso, de certa forma, chancela a Câmara para continuar o trabalho ou ainda há algumas arestas, algumas coisas que precisam ser melhoradas no próprio funcionamento, na dinâmica da Câmara? Eu acho que quando nós temos a Margarida reeleita em primeiro turno, né, e esses 4 anos em que houve, né, um alinhamento, não em 100% dos projetos, mas um alinhamento entre a própria gestão da Margarida e a Câmara, eu acho que, de fato, essa eleição também aprova o trabalho da Câmara, né? A gente tem que entender que foi um trabalho referendado pela cidade, tanto é que, na sua maioria, votou pela continuidade. Então, eu acho que a Câmara está de parabéns, todos os vereadores que foram reeleitos estão de parabéns, porque, apesar de algumas divergências, né, tiveram a aprovação da cidade. E eu acho que, enfim, algumas arestas existem, mas elas podem ser apuradas no meio do caminho, né, enfim, essas divergências, mas eu acho que, de fato, você tem uma política, sim, né, em relação à Câmara em alguns setores de continuidade. No que diz respeito a esse trabalho que envolve o Legislativo, até porque hoje a presidência da Câmara é o vereador Zé Márcio Garotinho do PDT. Mas nos 2 primeiros anos do primeira gestão da Margarida, o presidente da Câmara era do PT, Juraci Schaeffer. É possível o partido retomar a presidência da casa ou não é um pensamento que ainda vocês chegaram a discutir? A gente não teve essa discussão ainda não, Ricardo. Eu acho que a eleição foi dia 6 ainda, né? Eu acho que as pessoas ainda estão, de fato, né, se estruturando, pensando, né, dentro dessas perspectivas. Eu acho que isso depende de uma construção partidária, né, que ela é coletiva, enfim, e de como que essas dinâmicas vão ser colocadas. Essa conversa ainda não está sendo feita, pelo menos comigo. Eu queria, a gente está caminhando para o final, mas alguns temas importantes foram colocados na campanha, claro, segurança pública, que você já falou, mas o transporte público, que é um ponto que a própria prefeita já admitiu que precisa ser revisto através de uma nova licitação prevista para 2026. E a Câmara, imagino que será protagonista nessa discussão também. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente vai ter vários desafios, né, nessa próxima gestão, porque, como eu disse desde o início, eu acho que essa eleição, ela referenda o trabalho da Margarida. Eu acho que a gente não pode deixar de constar aqui que o PT fez a maior bancada da Câmara, então, assim, Partido dos Trabalhadores também, mas que a Margarida, durante a campanha, ela reconheceu os desafios que nós teremos para a próxima gestão, né? Não só o desafio do transporte público, como também o desafio na saúde também, das consultas eletivas, enfim, e a Câmara vai ser, sim, protagonista e vai ter que discutir esse assunto no momento oportuno, né, que é 2026. Certo. De uma forma geral, como é que você avaliou essa eleição do ponto de vista do resultado em si, né? Do que a população, de certa forma, demonstrou para os seus representantes do Legislativo? Você teve um vereador, um candidato que se tornou vereador com um recorde de votos em Juiz de Fora, quase 15 mil votos, com uma pauta que é a defesa dos animais, né, a proteção animal. Você acha que esses temas segmentados vão passar a tomar conta das câmaras municipais de um modo geral e também, e você foi muito atuante nisso, a participação da rede social,
que hoje se tornou um grande meio de comunicação para vocês, especialmente que se candidatam ao legislativo e que não tem tempo, né, em rádio, televisão, para mostrar o que vocês querem apresentar à população. Eu acho que não só aqui, né, mas eu acho que várias cidades mostraram para a gente ainda a importância dessas candidaturas mais temáticas, né? Assim, que a gente fala de candidaturas de nichos temáticos, enfim, que elas têm de fato, né, a sua importância, elas têm de fato o seu local. Não foi um pouco o modelo que a gente tentou construir, porque a gente quis fazer uma candidatura também que debatesse um pouco a cidade e tentasse mostrar para aquelas pessoas que se interessavam que essas políticas públicas, elas são necessariamente intersetoriais. Porque por mais que eu possa ter uma defesa específica de uma pauta, por exemplo, direito das mulheres, tal, ela é uma pauta intersetorial. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu acho que a gente ainda tem espaço, sim, né, para essas candidaturas mais temáticas, que elas têm o seu lugar, elas têm o nosso respeito também, enfim, e acabam, né, ressoando uma demanda muito latente da população, como é o direito, né, e a defesa do direito dos animais. Mas eu acho que a Câmara hoje, a construção da Câmara, ela mostra o que é a nossa sociedade. Extremamente plural, tá certo? Com demandas diferentes, com afetos diferentes. E é assim que a gente vai construir uma política positiva para a cidade, ouvindo os diferentes setores, tá certo? Vendo os diferentes interesses e, a partir daí, chegando num consenso, que esse é o papel da política, né? Através de diferentes orientações, tentar chegar num consenso que, de fato, a gente acredita que vai ser melhor para a sociedade. Letícia, qual a sua mensagem para o seu eleitor, para a sua eleitora, nessa reta final de entrevista? Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero muito agradecer a confiança. A gente sabe que uma campanha, ela é feita com muitos que acreditaram, muitos que confiaram, muitos que arregaçaram o braço e muitos que se mobilizaram, inclusive, como o próprio Ricardo disse, pelas redes sociais. Então, eu quero agradecer muito, dizer que essa conquista, de forma nenhuma, é uma conquista minha, é uma conquista nossa e ela faz parte de um projeto de cidade. Uma cidade que, de fato, é uma cidade mais viva, mais inclusiva, uma cidade que, de fato, tem que ter a dimensão que ela tem que ter, que é uma grande Juiz de Fora, com muitas oportunidades. Então, é isso. Contem comigo, porque a partir de 1º de janeiro a gente vai estar aí com todos vocês. Letícia Delgado, vereadora eleita pelo PT com 3.770 votos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e sucesso também aí à frente dos próximos 4 anos na Câmara Municipal. Muito obrigado, meu amigo. Espero contar com você também. Obrigado. Bom, essa é uma realização da Rádio Cidade, do Grupo Libertempo, do Sindicomércio Juiz de Fora, com apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Sinteac e Spot Mob. Obrigado pela audiência e pelo carinho mais uma vez. Até a próxima. Eleições 2024.